Olá, eu sou o pastor Jardel Fernandes e hoje eu quero falar com você sobre dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse texto ele é muito usado por muitos pastores da atualidade para dizer que o texto está mandando pagar o dízimo. Será que é isso mesmo? Vamos analisar o texto brevemente para a gente ver o que ele diz. Marcos capítulo 12, do verso 13 ao 17, é o referido texto. Vamos fazer a leitura e analisá-lo rapidamente. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para lhe apanharem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, lhes disse: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. E ele lhe trouxeram. E disse-lhe: De quem é essa imagem e inscrição? E eles disseram: É de César. E Jesus respondeu e disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Queridos, entenda bem. Vamos entender o contexto. Para analisarmos um texto, temos que compreender o contexto. E dentro desse contexto, querido, em momento algum, o texto está se referindo a dízimos. E mesmo se fosse, nós temos que entender uma coisa. Mateus, Marcos, Lucas e João estão dentro do contexto da antiga aliança, do antigo pacto. O novo pacto, a nova aliança só se inicia depois da cruz. Quando Cristo morre, ressuscita e sobe aos céus, inicia-se o novo pacto, a nova aliança. Todas as exigências da lei, exigências cerimoniais, apontavam para Cristo, cumpriram-se em Cristo. Só que, enquanto Cristo estava vivo, esses ritos ainda estavam em vigor, ok? Então, mesmo que ele estivesse pedindo o dízimo aqui, nós não podemos aplicar para nós por conta do contexto em que está inserido o Evangelho de Mateus, ok? Mas nós temos que levar em conta, claro, que muitas coisas que Jesus falou, é óbvio, né, se aplicam para nós, outras se aplicam para os judeus. Por exemplo, quando Jesus cura o leproso, e ele diz para o leproso: vai, apresenta-te ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou. Ou seja, então, isso se aplica para nós? Sempre que nós formos curados de algum tipo de doença, no caso era a lepra lá, alguém for curado de lepra, tem que procurar um sacerdote e apresentar uma oferta do rito antigo? De modo algum, querido. Jesus ordenou isso porque eles estavam dentro do contexto da antiga aliança, tá? E aqui, no texto referido, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós precisamos entender uma coisa. Roma havia se constituído um império, o maior império de todos os tempos, que foi a partir do século I a.C. até 476 depois de Cristo. E Roma conquistou muitas nações, muitos países, muitos reis e muitos povos. E esses povos, eles eram obrigados a pagar imposto a Roma. E como bons cristãos, nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo dizendo que nós temos que obedecer às autoridades, mesmo às autoridades romanas, desde que essas leis não ultrapassem a palavra de Deus. Só que ali havia um grande problema. A moeda qual era pago imposto havia a imagem de César. E ali, alguns judeus não queriam de modo algum pagar o imposto, não simplesmente pelo fato de pagar o imposto, mas porque eles acreditavam que o fato de haver na moeda a imagem de César, eles estarem pagando o imposto, eles estariam praticando um ato de idolatria, já que o imperador era reconhecido como se fosse um tipo de Deus e digno de ser adorado. E os judeus, como criam apenas num único Deus, eles de modo algum queriam pagar imposto para não acharem que estavam pagando um tipo de tributo a um Deus, tá? E aí Jesus, ele deixa claro uma coisa, quando eles são questionados: paga imposto a César ou não? Será que ele é mais um judeu radical? Será que Jesus é mais um judeu que não quer pagar imposto a César? Vamos pegar ele em alguma coisa. Os fariseus estavam querendo apanhar Jesus em alguma coisa. Eles não estavam preocupados aqui em pagar imposto a César ou não. Eles só queriam jogar Jesus contra o governo romano, para que o governo romano prendesse Jesus e matasse Jesus. Mas aí Jesus, ele diz o seguinte: não, de quem é essa imagem que está aqui? É de César, essa moeda é romana.
A nossa nação judaica, israelita, está debaixo do jugo romano. Os nossos governantes são romanos. Então, demos aos romanos aquilo que devemos a ele. Demos aos governantes aquilo que devemos a ele. Né? Até o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Dar honra a quem tem honra, obedecer às autoridades, honrar ao rei, obedecer às leis que são criadas para a nossa proteção. Tá? E aqui Jesus está dizendo exatamente isso. Que o bom cidadão, ele deve honrar e respeitar as leis da sua nação, mesmo que algumas vezes sejam leis opressoras. Como eles perguntaram a Pedro se Jesus pagava o imposto do templo ou não, né? Herodes, o grande, havia instituído esse imposto do templo, exatamente porque ele estava reformando o templo. E todo judeu tinha que pagar o imposto do templo para juntar o dinheiro para continuar a reforma, claro, com alguns desvios de verba, obviamente, né? Como é já praxe de alguns políticos, né? Então, perguntou se eles pagavam imposto ou não. E já disse, olha, de quem que eles cobram imposto? Dos de casa ou dos filhos? Dos de fora ou dos de casa? Deveria cobrar dos de fora. Pois é, os filhos não deveriam pagar. O templo é nosso, nós somos judeus, mas vamos pagar para não escandalizar eles. Jesus mandou Pedro ir pescar, pegou um estátua, né, uma moeda, um determinado valor, pagou imposto por Pedro e por Jesus. Então Jesus, ele era um homem ordeiro, um homem honesto, um homem correto, que andava de acordo, obviamente, com as leis que regia a nação, para não ultrapassá-la, desde que essas leis não ultrapassassem a palavra de Deus, mesmo que fossem leis opressoras, como era essa lei do imposto do templo. E aqui não é diferente, queridos. Então era dever dos judeus, não façam rebelião contra o Império Romano, isso Jesus está fazendo, não façam rebelião contra o Império Romano, não façam rebelião contra os imperadores romanos, contra o governo romano, deem a César o que é de César, não é imposto que ele quer, dê o imposto para ele, e deem a Deus o que é de Deus. Jesus não está se referindo, queridos, a dízimo, Jesus está se referindo a governo, então, entenda, o contexto fala de governo. Então, dar a César o que é de César é obedecer a ordem, que é de pagar o imposto de acordo com as ordens do governo. Mas deem a Deus o que é de Deus também. A obediência, para Deus mais importante obedecer do que o sacrificar. A palavra de Deus ensina isso. Então, o que Jesus está dizendo aqui, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então, dá a obediência, reconheçam que Deus é o nosso governante, que Deus é o nosso Senhor. Dê a Deus o que é de Deus. Jesus, em outras palavras, estaria dizendo, obedeçam a Deus, reconheçam que eu sou o Messias, abandonem as práticas legalistas, os ritos legalistas, as coisas vazias que vocês estão fazendo, voltem às práticas verdadeiras da lei, que Deus criou para vocês andarem nela, de acordo com o reto juízo, e não com essas práticas vazias. Os judeus haviam trocado os principais preceitos da lei de Deus por dogmas criados pelos anciãos. Lá em Mateus capítulo 15, Jesus vai debater com os fariseus sobre isso, com os líderes sobre essa questão. Vocês exaltam a tradição do ancião e deixam para lá, deixam de praticar a palavra de Deus. Então vocês são hipócritas, Jesus falou isso. Então dá a César o que é de César, a obediência ao governo, o imposto que estava sendo cobrado no caso do contexto, e a Deus o que é de Deus, a obediência, a submissão à palavra de Deus, deixar as tradições dos anciãos para seguir de fato a palavra do Senhor. E não tem nada a ver com dízimo essa passagem, tá bom, queridos? Mas é apenas mais uma passagem que os falsos profetas usam para extorquir as pessoas. Essa é a verdade. Que Deus abençoe, Deus traga luz para o teu entendimento, em nome de Jesus.